vídeo e hoje, meus amigos, o vídeo é para falar sobre a preparação do Paysandu para o confronto contra a equipe da Chapecoense. Jogo que vai ser muito complicado e acontece na próxima quarta-feira, a partir das 21 horas no estádio da Curuzu. Quero te ver lá, torcedor bicolor, quero ver você no estádio da Curuzu. Vamos lotar, porque o Paysandu tá precisando do nosso apoio nesse momento difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. Você, assim como eu, sabe como foram doídos os anos na Série C do Campeonato Brasileiro. É um pouquinho mais de esforço e o Paysandu se livra dessa chance de rebaixamento. Precisa vencer, precisa de resultado e precisa da torcida. Precisa da Curuzu lotada. Então espero te ver lá no estádio da Curuzu. Se vocês me verem lá, falem comigo, dão aquela moral. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa preparação, porque o Paysandu, meus amigos, tá com uma preparação hard para esse jogo aí, muito interessante, que a gente vai falar sobre resultados, porque eu acho muito importante a gente falar sobre resultados e como ficou essa tabela de classificação antes da gente começar, né, o vídeo e falar da preparação propriamente dito, porque tem novidade, né, nessa preparação para essa partida contra a equipe da Chapecoense. Eu acho muito importante a gente falar sobre o que aconteceu e o que vai acontecer na próxima rodada. A gente tem jogo atrasado de adversários diretos do Paysandu que se enfrentam. Então, meus amigos, é uma combinação de fatores que nos levam até esse jogo contra a equipe da Chapecoense, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? Então, antes de mais nada, eu já vou pedir, dá aquela moral, vai, clica no like, clica no gostei, porque isso ajuda demais no nosso trabalho. Esse canal aqui é a fonte onde você vai ter notícias, informações, opinião, cobrança e muito apoio. Muito apoio ao Papão da Curuzu, ao maior campeão da Amazônia. Então, te inscreve, porque aqui você vai estar recebendo todos esses conteúdos para você curtir, para você comentar e interagir. Deixa aí nos comentários o que você acha, qual a sua expectativa para esse próximo confronto contra a equipe da Chapecoense. Então, vamos falar rápido sobre os jogos que se passaram e os jogos que estarão ali nessa rodada número 31 para Paysandu e seus adversários, tá? Os seus adversários direto na briga contra o rebaixamento. Trazendo aqui para a nossa realidade, o Paysandu vai enfrentar a Chapecoense. O Paysandu na rodada acabou perdendo para o CRB, jogo que a gente falou, que a gente comentou, tem vídeo aqui no canal falando sobre tudo que aconteceu nesse jogo contra o CRB, da forma inadmissível que o Paysandu perdeu pro CRB, né? Porque o Paysandu jogou bem melhor o primeiro tempo, acabou no segundo caindo completamente de produção e enfrenta a Chapecoense, que também perdeu pro Operário por 3-2, mesmo placar que o Paysandu perdeu, num confronto bem atípico também, num confronto bem complicado para a equipe da Chapecoense. Ou seja, vai ser um confronto entre duas equipes que vêm de jogos fora de casa. A Chape se mantém fora, enfrentando o Paysandu em Belém, e o Papão retornando para contar com o apoio do seu torcedor. A expectativa é de que a gente lote essa Curuzu, né? Então, além disso, a gente teve jogo de confronto direto entre adversários do Paysandu, a Ponte Preta e Botafogo de São Paulo. Era melhor que tivesse sido um empate, infelizmente não foi. Tivemos o Ituano vencendo a equipe do Guarani, deixando o Guarani bem mais longe da disputa contra o rebaixamento, e o Ituano se colocando novamente numa posição de destaque para tentar sair da zona de rebaixamento. A gente teve o jogo do Brusque aqui contra o Avaí, que eu acabei passando, mas tá aí. Brusque contra o Avaí, o Brusque empatou em 0-0 contra o Avaí, era melhor, óbvio, que o Avaí vencesse. O Brusque acabou conseguindo mais um ponto nessa briga contra o rebaixamento. Os próximos jogos eu quero destacar bastante, galera, porque assim, você tem aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro aqui ao lado, né? No caso, abaixo da minha imagem na tela agora, nesse momento, e ao lado dos jogos. E olha só, o Botafogo e o Guarani são adversários que estão nessa briga contra o rebaixamento com o Paysandu, e eles estão nesse momento na 17ª e 20ª colocação. Botafogo 17º, Guarani 20º. E tem um jogo atrasado. Esse jogo é justamente o que acontece na quarta-feira, 1 hora antes do confronto do Paysandu. Começa a partida do Botafogo, ou seja, quando o Paysandu entrar em campo, a bola vai estar ali rolando para o segundo tempo de Botafogo e Guarani. Então é um jogo que interfere diretamente na classificação e que o empate é o melhor resultado. O empate é o melhor resultado por quê? Porque o time do Botafogo não passaria o Paysandu, na tabela de classificação, teria o mesmo número de vitórias e perderia no saldo de gols, e o Guarani ainda ficaria estacionado lá na 20ª colocação com seus 26 pontos, né? Então ainda assim ficaria bem longe do Paysandu, ficaria com 7 pontos de distância do Paysandu. É muito importante que esse jogo seja empate. Se o Botafogo ganhar, o Paysandu entra na rodada, ou vai estar no meio do jogo, estando na zona de rebaixamento, né? E é nessa rodada 31 a gente tem novamente jogos
com adversários diretos se enfrentando na rodada. O caso, a gente já vai chegar a esse caso, mas a gente tem Paysandu e Chapecoense, outros times que estão brigando contra o rebaixamento. A Ponte Preta enfrenta fora de casa o forte adversário do Ceará, ou seja, se o Paysandu ganhar a Chape e o Ceará ganhar a Ponte Preta, e o Ceará é favorito contra a Ponte Preta, o Paysandu pode passar de novo a Ponte Preta e ficar na frente dela ao final da 31ª rodada. Botafogo de São Paulo e Operário, jogo difícil para o Botafogo de São Paulo, é em casa, mas é um adversário difícil, a equipe do Operário, e a gente tem um confronto direto entre Brusque e Ituano e Guarani e CRB. Brusque e Ituano são dois times ali que estão na zona de rebaixamento tentando respirar, tentando um resultado melhor, e o Guarani enfrentando o CRB, o Guarani muito desesperado e a equipe do CRB já um pouco desafogada depois de 2 vitórias seguidas com a chegada de Hélio dos Anjos, beleza? Então, passado esses dados, vamos para a notícia que eu queria trazer para vocês e que é o tema desse vídeo, né? O Paysandu que vai fazer 48 horas de concentração, antecipou a sua concentração, já que estava precisando disso nesse confronto contra a Chapecoense, o time estar bem focado. Essa notícia é do Globoesporte.com e aí é uma fala do Wanderson. Com concentração de 48 horas, Wanderson garante Paysandu focado em permanência na Série B. O Papão vai encarar a Chapecoense nesta quarta-feira, dia 9. E zagueiro não aposta em jogo fácil, mas destaca: estamos nos preparando da melhor maneira possível. Se você quiser conferir um pouco mais da notícia, é só entrar lá no Globoesporte.com que está lá e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa preparação e sobre esse momento do Paysandu estando na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Paysandu não precisava estar nesse sufoco, né? A gente já falou que o jogo contra o CRB era um jogo que o Paysandu jogou muito bem, possivelmente poderia ter vencido, estaria com 36 pontos, o Paysandu estaria ali com 36, então estaria a 5 pontos da zona de rebaixamento. O primeiro time na zona seria a equipe do Ituano se o Paysandu tivesse ganho o CRB, ou se pelo menos tivesse buscado o empate. O Paysandu estaria com 34 e o CRB teria ficado ali com seus 31 pontos junto com o Ituano. Mas infelizmente isso não aconteceu, o Paysandu acabou derrotado pelo placar de 3-2 e agora essa preparação, esse foco total pode ser muito importante. Pode ser muito importante porque o jogo contra a Chapecoense vai exigir isso e o Paysandu vai ter que propor esse jogo, né? A gente vai ver como é que o técnico Márcio Fernandes vai escalar o time, mas eu vejo uma mudança de jeito de jogar do jeito que estava se pensando contra o CRB. Contra o CRB, o que a gente leu aqui e esperava de jogo do Paysandu contra a equipe do CRB era um time que iria jogar nos contra-ataques, e foi isso que fez, nas jogadas de velocidade com Borassi, nas jogadas que pensava chegar lá na frente com velocidade e habilidade. Então isso o Paysandu fez e fez muito bem, principalmente no primeiro tempo. É isso que é lamentável de não ter conseguido os 3 pontos. Mas o Paysandu acabou perdendo e em Belém vai jogar contra a Chapecoense de um outro jeito. Aqui o Paysandu vai ter que propor o jogo. A Chapecoense tem sido um visitante enjoado, tá? E quando eu digo enjoado é no bom sentido, é um visitante que é arrojado, tem conseguido tirar pontos dos adversários. O desempenho da Chapecoense como mandante que não estava sendo tão legal, até melhorou recentemente. Mas a Chapecoense tem sido um visitante que tem conseguido ali atrapalhar as pretensões. O Paysandu tem que ficar muito atento a isso. O Papão vai ter o retorno de alguns nomes, né? Ainda não sei se o Quintana irá retornar, essa é uma das expectativas, mas o Paysandu vai ter o retorno do atacante Nicolas, que não pôde jogar contra a equipe do CRB. Ele estava com o 3º cartão amarelo, estava suspenso, não pôde jogar. O Ione Gonzalez acabou não indo tão bem no confronto. Mas Juan Ribeiro também entra como opção, ele que já está recuperado da lesão que o afastou dos gramados por um bom tempo aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Juan Ribeiro já entrou como opção no segundo tempo e ele atua com a equipe do Paysandu, deu uma assistência para o segundo gol da equipe bicolor contra o CRB. Ele pode ser ali uma opção, até porque o Nicolas não vive um bom momento, mas pela confiança que o técnico Márcio Fernandes tem no Nicolas, eu acho improvável que haja alguma mudança em relação ao centroavante bicolor. Deve voltar o Nicolas para jogar apoiado com Borassi e Jean Dias. Essa deve ser a escalação de ataque do Paysandu. A minha expectativa é em relação ao meio-campo. Como é que vão estar de meio-campo? Será que tem retorno de Leandro Vilela? Será que tem alguns retornos aí nessa equipe do Paysandu? Também, principalmente no meio ali, o Robinho tenha conseguido ser titular nos últimos jogos. Será que ele que vai ser mantido nessa posição de titular? Tudo isso a gente vai ficar sabendo ao longo da semana, sabendo um pouco mais de informação, principalmente sobre as lesões, mas os principais ajustes de nome por opção técnica, a gente só deve saber muito provavelmente no dia do jogo, quando o Márcio Fernandes for soltar a escalação da equipe do Paysandu. E eu quero saber, meus amigos, qual é a sua expectativa para esse confronto de Paysandu e Chapecoense e o que você acha dessa preparação aí de 48 horas do Paysandu, né? De
antecipar um pouco mais a concentração, de modo a tentar conseguir um clima ali de foco total, um clima de decisão, porque na verdade são decisões, né? O Paysandu, a partir de agora, tem 8 decisões, 4 em casa, 4 fora de casa. Matematicamente, para assegurar sem sombra de dúvidas, o Paysandu precisa de 4 vitórias, e talvez os 4 jogos em casa fosse o cenário ideal, mas talvez consiga com menos disso. A gente já falou sobre pontuação, e amanhã tem um novo vídeo falando sobre contas e pontuações, vocês vão curtir também. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, o que você espera desse momento, o que você acha dessa preparação com concentração total. É isso, galera, foi esse o vídeo de hoje. Não esquece de te inscrever, deixar o like e até a próxima!